Olá, e nesta aula a gente vai continuar sobre a nossa modelagem de dados no Power BI. Na última aula a gente fez toda a parte de ETL, que é o Extract Transforms, e a gente usou dois pilares, os nossos 8 pilares do Power BI. A gente fez o pilar 1, que é a extração, o segundo pilar, que é a transformação, e agora a gente vai para o terceiro e quarto pilar. O terceiro pilar é a modelagem e o quarto pilar é o DAX, ok? Então, eu vou mostrar na tela aqui para vocês onde a gente finalizou a aula passada e a gente vai continuar agora carregando para o nosso modelo de dados. Vem na tela comigo. Então, olha só, aqui está exatamente como a gente finalizou a última aula. Nós temos aqui as nossas 4 tabelas, onde temos dimensão, as dimensões aqui a gente pode arrastar para organizar e a nossa fato aqui. E agora, para a gente carregar, fazer nosso modelo, então, extract, transform e load, né, que é a extração, transformação que a gente fez. E agora a gente tem o load, que é carregar. Como é que é o load? Você vem aqui, ó, clica em fechar e aplicar aqui na página inicial, tá? Pode clicar aqui e ele vai carregar esses dados para o nosso modelo de dados. Vamos clicar aqui. Vamos para a tela. E agora ele vai carregar aqui para o nosso modelo. Vamos aguardar, tá? Geralmente aqui é muito rápido para carregar. Muito bem, carregou os dados aqui e no nosso lado direito a gente consegue perceber aqui que nós temos aqui as nossas 4 tabelas. Primeiramente, a gente vai fazer, primeira coisa, quando você vem do Power Query e carrega nossos modelos, é marcar a tabela calendário numa nossa tabela data oficial do nosso projeto. Para isso é muito simples, você vai clicar aqui no botão direito na de calendário, temos a opção aqui de marcar como tabela data, ó, botão direito de calendário, vem aqui marcar como tabela de data, ok? E aí marcar como tabela de dados novamente. Ele vai pedir uma coluna de dados que a gente precisa usar, a gente vai vir aqui, clica em data, validado com êxito e clica em OK. Pronto, tá? Primeiro passo que você deve fazer. Próxima etapa. A gente vai clicar aqui na nossa de calendário, a gente vai clicar aqui em dados, né? Exibição de dados, ok? A gente vai clicar aqui na de calendário. O que a gente vai fazer? Por padrão, quem conhece o Excel, quem vem do Excel, quando você for ordenar, por exemplo, um gráfico, uma tabela, e ele tem o nome dos meses, o que acontece? Ele ordena por ordem alfabética. Mas, né, por exemplo, começa com A, de abril e assim por diante, ao invés de janeiro, fevereiro e março. O que a gente precisa fazer aqui é fazer uma ordenação conforme a ordem cronológica, que é o número do mês. Então, janeiro é número 1, fevereiro é número 2 e assim por diante. Se a gente perceber no nosso calendário aqui, né, por exemplo, o nome do mês aqui, janeiro, ele é o mês num 1. Fevereiro é o mês num 2 e assim por diante. E o Power BI nos dá o poder de fazer que toda vez que eu usar uma coluna, eu quero que eu ordene por outra coluna. Então olha só que legal. Eu vou clicar aqui no nome do mês, na coluna. E aqui nós temos em ferramentas de coluna, vou dar um zoom aqui. Então, ó, cliquei na coluna nome mês. Eu vou clicar aqui em ferramentas de coluna, classificar por coluna, ou seja, toda vez que eu usar essa coluna aqui, eu quero que ele ordene pelo mês num, que é o número do mês. A gente vem aqui, ó, que está aqui mês num, que é esse aqui, ó, tá? Então você vai clicar aqui e pronto. A mesma coisa eu vou fazer com o mês abreviado. Então olha só, nós temos o mês abreviado. Toda vez que eu usar essa coluna em algum lugar, eu quero que ele ordene pelo número do mês. Então, ó, vou clicar mês abreviado, classificar por coluna, mês num. E está feito. Tá bom? A mesma coisa você pode fazer pelo mês ano. Por padrão, ele vai ordenar por ordem alfabética também. E não é legal. A gente vai fazer por ordenar conforme essa ordem aqui, que é o número inteiro. Tá? Então, ó, 2021 01, 2021 02 e assim por diante, ele vai ordenar de forma correta. Tá? Então, mês ano, classificar por coluna, ano, mês, int. E está feito. Então, aqui nós temos aqui a nossa calendário toda preparada. Marcar como tabela data e ordenar as colunas. Agora nós temos a questão de categorização dos dados, que faz parte da modelagem de dados também. Então a gente está na camada de modelagem, que é o pilar 3, ok? O que a gente vai fazer? Se a gente vir aqui na tabela de funcionário, perceba que nós temos aqui uma coluna chamada imagem, tá? O que acontece? Se eu vier aqui no nosso relatório, não precisamos fazer isso aqui, é só um exemplo para vocês visualizarem, ó. Vou criar uma tabela e eu vou colocar aqui a URL a imagem aqui, ó, a imagem.
O que acontece? Perceba que ele coloca todo o texto da imagem aqui na nossa tabela. Só que ao invés do texto, eu quero a imagem no funcionário e não a URL em si. Para isso, a gente precisa fazer o quê? Vou voltar aqui. A gente vai clicar aqui na de funcionário, nosso lado aqui. E na coluna imagem, a gente vai clicar na coluna em si. E dentro das ferramentas de coluna, nós temos aqui também a categoria dos dados. Ok? Quando que a gente vai usar essa categoria dos dados? Toda vez que a gente tiver essas informações aqui. Então, quando a gente tiver endereço, local, cidade, município e assim por diante, a gente vai sempre categorizar aquela coluna. Dessa forma, a gente mostra para o Power BI, ó, isso aqui é o endereço. Então, toda vez que eu usar esse campo, ele já vai botar um mapa, por exemplo, tá? E assim, a mesma coisa com a URL da imagem. Então, ao invés de ele usar a URL, ele vai usar a imagem. Então, ó, cliquei na imagem, categorizei ele como URL da imagem. Se eu voltar agora no seu relatório, o que acontece? Ele vai mostrar agora a imagem dos funcionários ao invés da URL. Legal? Então, vou deletar aqui, só para vocês verem por que a gente precisa fazer isso. E se a gente olhar lá em de produtos, nós também temos uma imagem, ó, imagem da categoria do produto. A gente vai clicar aqui também, a gente vai categoria dos dados, a gente vai categorizar aqui como URL da imagem. Muito bem. Tem outra coisa que a gente vai categorizar aqui, que é em F-vendas. Em F-vendas, tá? A gente não tem uma dimensão para o ponto de venda, mas perceba que nós temos que a cidade do ponto de venda e o estado do ponto de venda. Então, ó, a cidade a gente vai categorizar aqui como cidade. Tá aqui. E o estado do ponto de venda, a gente vai colocar aqui, categorizar como o F, o estado, no caso aqui, né? Estado ou província. Ó. Aqui para o estado. Então, eles são tudo devidamente categorizados. Perceba que quando a gente coloca como estado, localização, ele vai botar um globo na frente aqui, ó. Ok? Então, fizemos aqui a nossa categorização dos dados. A próxima etapa agora é sobre o relacionamento entre as tabelas. Que para relacionar as tabelas, a gente vai clicar aqui em modelo, ó. Aqui em modelo. Clicamos aqui. Temos aqui, ó, de produtos, F-vendas, de funcionário e de calendário. Ok? Muito bem, vamos lá. O que é os relacionamentos? Percebam que ele já relacionou alguma tabela aqui. Por que acontece isso? Se ele identifica em duas tabelas o mesmo nome de coluna, ele já relaciona de forma automática. Percebam que eu estou organizando aqui no formato de dimensão, está na parte superior aqui, que começa com um D, e nós temos uma fato aqui. No relacionamento, vocês vão perceber também, ó, nós temos o número 1, e aqui uma estrelinha, né? Um asterisco, e aqui uma seta de direção. Esse aqui é um relacionamento de 1 para muitos, ou seja, nós temos aqui 1. Por que é o número 1? Porque o ID produto, lembra que eu mostrei lá na aula passada sobre tabela fato de dimensão? Que tabela de dimensão não repete a chave. Por exemplo, cada produto tem um código, não se repete, tá? Então, o próprio Power BI identifica que aqui só tem valores únicos, então ele coloca o número 1, ou seja, a chave aqui, que é o ID produto, não se repete. Agora, aqui ele se repete, né? A gente pode vender várias vezes o mesmo produto, né? Vários dias diferentes para vários clientes diferentes e assim por diante, tá? Então, ele já coloca aqui. E a seta é 1 para muitos, ou seja, a tabela de dimensão sempre vai filtrar fato. Ou seja, se eu quiser filtrar meu relatório, quero ver as vendas do produto tal, ele vai lá filtrar a nossa fato de vendas e vai mostrar somente os valores de vendas do produto selecionado, da dimensão. Então, a dimensão sempre filtra a fato, ok? Para saber o que está filtrado aqui, relacionado, eu passo o mouse em cima, ó, ele já me exibe, ó, ID produto com ID produto. Legal? A mesma coisa ele fez aqui com ID funcionário e ID funcionário. Tem o mesmo nome aqui de coluna, ele já relacionou. Ele só não relacionou aqui a nossa de calendário, porque o nome aqui está data, e aqui vai estar o nome de data com o nome diferente, que é data de transação. Para relacionar aqui, toda vez que você fizer, é muito simples, olha só. Eu vou clicar em data, eu vou arrastar exatamente em cima de data de transação, ó. Arrastei em cima, ele fez o relacionamento. Percebam que automaticamente ele já coloca o número 1, ele identifica que só tem datas únicas no nosso de calendário, e aqui se repete várias vezes as datas, eu tenho várias vendas no mesmo dia. E a direção também. Então ele já identificou de forma automática que é 1 para muitos o tipo de relacionamento.
E é padrão, isso aqui é a maioria das vezes você vai utilizar esse relacionamento aqui. A gente chama isso aqui do modelo Star Schema, ou modelo estrela, onde nós temos a tabela de dimensão e a tabela fato, onde a dimensão filtra a tabela fato, tá? Então essa aqui é a parte de modelagem, pessoal, a gente terminou. Então aqui é a questão de vocês verem como ele já identifica alguns relacionamentos e como relaciona. É só clicar e arrastar. Para excluir, botão direito eu posso excluir, tá? E aqui em gerenciar relações, ele também exibe aqui um resumo, ó. Vou clicar aqui. Ele mostra aqui um resumo dos relacionamentos, ó. A data de transação com data de calendário e assim por diante ele mostra os relacionamentos, ok? Vou clicar em fechar e nós fizemos aqui a nossa modelagem. E agora sim a gente vai começar com as nossas medidas DAX, as funções DAX. As medidas DAX é Data Analysis Expressions, né? Que são expressões de análise de dados ou formas de análise de dados. Ou vamos pensar para quem conhece o Excel, né? Que você vai fazer uma soma de valores, né? Você quer fazer a média, quer fazer... Aqui a gente vai criar os nossos indicadores. Então a gente vai começar por algo simples e a gente vai evoluindo um pouco para a gente fazer as nossas análises, combinado? Então vamos lá. Primeira coisa, então aqui as fórmulas no Power BI, eles se chamam DAX. Então para isso a gente vai clicar aqui em decalendário. Pode ser na decalendário, tá? Vamos clicar aqui na F-Vendas, na verdade, tá? Aqui esquece. Vamos botão direito em F-Vendas e vamos criar uma nova medida, tá? Botão direito, existe aqui, ó, nova medida. Numa nova medida aqui. E aqui, o DAX, ele é basicamente a estrutura dele. Você tem o nome da medida, depois o sinal de igual, e aí sim você coloca a função DAX. Então, por exemplo, eu quero calcular o faturamento, o meu valor das vendas totais. E aí, como é que eu faço? Aqui eu uso uma expressão. Eu posso usar um sum, olha só, um sum. Se eu dar um tab aqui, ele vai mostrar aqui para nós, aqui embaixo, um resumo do que é o sum. Eu tenho aqui o average, que é a função de média, e assim por diante, min, max. Então, o DAX ele não tem uma tradução. Toda a função DAX ele é sempre em inglês. E isso eu acho muito bom, porque se você olhar a documentação, Microsoft, qualquer lugar no mundo, você vai ver aqui que o DAX é em inglês, tá bom? Então, olha só, eu quero fazer uma soma, um sum, do quê? Da minha coluna, da minha valor item linha. Ó, se eu digitar F-Vendas, ele vai mostrar todas as colunas aqui do F-Vendas. Nós temos o preço unitário, a quantidade e o valor do item. O valor do item nada mais é do que a quantidade vezes o preço unitário. Então ele já tem o valor total aqui. Então se eu fizer dar um tab aqui, ó, eu vou fazer um sum. Ó, adiciona todos os números de uma coluna, ou seja, ele faz uma agregação, uma soma daquela coluna. Então sum da tabela F-Vendas, e quando está entre colchetes aqui, ele é o nome da coluna. Eu quero fazer um soma daquela coluna. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter aqui. Então, ó, ele criou uma medida aqui com o nome de faturamento. O nome da medida, então, ele já colocou como formato de moeda. Tá? Em ferramentas de medida já vem no formato de moeda. E a gente não definiu nenhum número de casas decimais. Então, a gente pode definir aqui se eu quero o número 2 e vou dar um Enter. E aí nós temos nossa primeira medida. Ok? Inclusive, ó, vamos criar um cartão. Eu vou clicar fora aqui. Aqui nos nossos visuais, na página inicial, eu vou abrir aqui essa janela de visuais e vamos selecionar aqui o nosso cartão novo, ó. Esse cartão aqui. Vamos clicar aqui. E agora vamos clicar aqui em faturamento, ó. Vamos clicar aqui em faturamento. Então ele trouxe aqui nosso faturamento de 20 milhões e 230 mil. Esse valor aqui é o total de vendas de todos os anos, todos os produtos, é um total, é uma agregação. E para isso a gente pode filtrar também. Então, agora que eu tenho a soma dessa coluna, quem já trabalha com tabela dinâmica, por exemplo, ele já conhece que tem colunas, linhas e valores. Então, ele filtra agora tudo de forma automaticamente. Por exemplo, vamos lá. Eu vou criar esse gráfico aqui, ó. Vou criar esse gráfico de barras cursorizadas. Vamos lá, vamos clicar aqui. Agora eu quero ver eu vou abrir aqui produtos, de produtos, e vou colocar grupo de produtos, ó. Selecionei grupo de produto aqui. Eu vou clicar também aqui em faturamento, ó, em faturamento.
Perceba agora que ele colocou para nós aqui, ó, 16 milhões em bebidas, alimentos 2 milhões, grãos, complementos, tá? Então ele fez o quê? Ele fez um faturamento por grupo de produto de forma automática. Isso nós chamamos de contexto de filtro. Então ele está filtrando já conforme o contexto. Qual que é o contexto? Grupo de produto, bebidas, alimentos. Então ele colocou o faturamento aqui para cada grupo de produto. Então agora qualquer gráfico que a gente quiser fazer por qualquer dimensão, por ano, por funcionário, por produto, a gente já tem nosso faturamento. Agora a gente pode filtrar por ano, por exemplo, e assim por diante. Legal? Então eu vou deixar aqui por enquanto só isso aqui. A gente criou a nossa primeira medida. Agora vamos criar uma outra medida que eu quero saber a quantidade vendida. Então novamente, ó, eu vou clicar em nova venda, botão direito F vendas, nova medida. Eu vou clicar aqui, ó, quantidade. E a quantidade aqui é a mesma coisa, ó, sum da coluna quantidade. Simples assim. Então a gente tem aqui a nossa soma da quantidade. Como o nome quantidade já existe aqui dentro dessa tabela aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou abreviar aqui, ó, como quantidade, ó. Ou podia ter escrevido quantidade de vendas e assim por diante, tá? Muito bem, temos aqui quantidade. E quando é um número assim, eu sempre coloco o separador de milhar. Eu vou clicar nesse vírgulazinho aqui, o apóstrofo, e colocar separador de milhar. Nós temos aqui agora número de vendas e número de produtos vendidos. Perceba que a gente colocou aqui as medidas dentro das tabelas de vendas, certo? Só que perceba que depois vai ficar tudo muito bagunçado aqui dentro. E aí é muito difícil ficar procurando as medidas junto com colunas e assim por diante. O ideal é você criar uma pasta separada para as medidas. É o que a gente vai fazer agora. Vamos lá, olha só. Vou fechar aqui. Vamos clicar aqui na página inicial. E vamos clicar aqui em inserir dados. Tá? Vamos clicar aqui em inserir dados. Cliquei em inserir dados. E aqui a única coisa que eu vou fazer, ó, vou colocar o nome de medidas aqui dentro, ó. Só isso. Vou botar o nome de medidas e aí eu vou clicar em carregar. Muito bem. Percebam que ele criou aqui uma consulta chamada medidas. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar essa medida quantidade e essa medida faturamento para dentro aqui de medidas, tá? Como é que a gente faz isso? Eu vou clicar na medida faturamento. Ele vai abrir aqui nossa guia, né? Nossa aba aqui, ferramentas de medida. E aqui em tabela inicial, percebam que ele está F vendas aqui. É só mudar esse nome aqui para medidas, ó. Vem aqui e mudo para medidas. Aqui em tabela inicial. Mudou aqui para medidas, olha só. E para onde ele foi? Ele veio aqui, ó, para medidas aqui dentro, tá? A mesma coisa eu vou fazer por quantidade, ó. Cliquei em quantidade, eu vou em tabela inicial e mudar para medidas. O que a gente vai fazer agora, ó? Tá vendo que tem uma coluna 1 aqui? Essa coluna 1 aqui não é necessário. Então a gente vai clicar com o botão direito em coluna 1 e excluir do modelo. Ele vai pedir mais uma confirmação, vamos colocar em sim. E olha o que acontece agora. O Power BI entende que dentro dessa consulta só vai ter medidas. Então o que ele faz? Ele vai subir ela aqui e vai deixar somente, ó, mudou o ícone e vai ficar todas as medidas aqui dentro agora. Legal? Muito bem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma medida de saber quantos pedidos que eu vendi, ou seja, quantos pedidos diferentes eu vendi, tá? Ó, nova medida. Eu quero mostrar para vocês uma função que é de contar distintos, ó. Vou pegar aqui pedidos. No pedidos. Que aqui nada mais é, ó, eu usar uma distinct count. O distinct count, ele conta números distintos de valores que tem numa coluna. Então, eu vou pegar o distinct count do quê? Da minha pedido, ó. F vendas pedido. Dessa forma, ele conta dentro da tabela F vendas pedidos, todos eles, quantos números distintos a gente tem. E temos aqui distinct count pedidos. Muito bem. Então,
Então, fizemos nossa terceira medida. E agora, por exemplo, olha só que legal. Eu selecionei o ano de 2019, por exemplo. Vamos pegar aqui e criar uma segmentação de dados. Vamos vir aqui, segmentação de dados. E eu vou colocar aqui na segmentação de dados, a gente vai abrir a de calendário, e a gente vai botar o ano atual, tá? Vamos clicar aqui em ano atual. Dentro desse ano atual, nós temos 2021, 22 e ano atual, que sempre vai aparecer no ano atual que a gente está. Cliquei no atual, ó, ele vai mostrar meu faturamento do ano atual e faturamento por grupo de produto do ano atual. Então ele já está filtrando todos os visuais aqui. Legal? Só que eu cliquei no ano atual, eu quero saber agora quanto que eu vendi o ano anterior. Quanto que eu vendi o ano anterior? Vamos lá. E aí nós temos uma função super especial aqui dentro do Power BI. Vamos criar uma nova medida? Botão direito, nova medida. A gente vai criar uma medida aqui chamada de faturamento ano anterior. E para isso a gente vai usar a função calculate. A calculate é uma das funções mais importantes do Power BI, que eu vou dar o nome aqui de calculate. E aí, em seguida da calculate, eu dei um Shift Enter para pular de linha, tá? Shift Enter. E ele pede uma expressão. Essa expressão aqui, eu quero aplicar o filtro em algum lugar. A calculate basicamente é isso. Eu quero mudar o contexto dela. Então eu quero mudar a minha medida faturamento, ó. Então eu vou mudar a expressão aqui, ó, calculate. Meu primeiro argumento é uma expressão, uma agregação, uma medida, tá? E também tem o argumento filtrar 1. O que é filtrar 1? Ou seja, o que eu quero filtrar de faturamento? Eu quero mostrar sempre last year da data da de calendário. O que faz isso aqui? Shift Enter e fecha parênteses. Essa função aqui, ela é específica para calcular um mesmo período do ano anterior. Ou seja, se eu selecionei o ano atual 2023, ele vai me mostrar o mesmo período do ano anterior, que é 2022. Ok? Então, ó, vem aqui, dá um Enter, já está com moeda, eu vou colocar 2 casas decimais. Está aqui. Muito bem. Está aqui. Se eu pegar agora esse cartão e colocar aqui faturamento ano anterior, coloquei mais um, ó. Então, o que nós temos aqui? Eu faturei esse ano 5 milhões e ano anterior 7,57 milhões. Legal? O que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular a variação desse ano, ou seja, como é que variou de um ano para o outro, se eu cresci ou não. Olha só, se eu clicar em 2022... eu vou mostrar aqui, eu faturei 7.570.000 em 2022. Em 2021, eu faturei 7,61 milhões. E como é que a gente calcula a variação? Vamos criar uma nova medida. Vamos lá. Nova medida. Eu vou colocar aqui, ó, year over year, tá? Eu vou botar aqui year over year, que é um nome que a gente dá bastante sobre ano, tá? Sobre o cálculo de um ano sobre o outro. Faturamento. Igual. Legal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a função divide, ó. Tem uma função de divisão aqui dentro do Power BI, onde eu quero que seja o meu faturamento menos, tá? Meu faturamento ano anterior. E eu não vou usar o operador de divisão, eu estou mudando de argumentos. O meu numerador é a diferença do meu faturamento do ano anterior, vírgula, sobre o quê? Eu quero dividir pelo faturamento do ano anterior. Vou fechar parênteses e Enter. Então, eu vou fazer uma divisão da diferença dividido pelo ano anterior. E como é uma variação, ele é o quê? Um percentual, uma porcentagem. Então, a gente vai vir aqui, clicar em percentual, ó. E eu gosto de colocar sempre uma casa decimal aqui. Vou colocar uma casa decimal. E nós temos aqui, ó, porcentagem, uma casa decimal aqui, quer dizer, essa aqui. Ok? Então, nós temos aqui a nossa medida de variação. Então, se eu vir aqui nesse cartão e colocar year over year faturamento, ó, ou seja, de 2021 para 2022, eu caí 0,5%. Legal? E aqui, para o ano atual, eu estou 33% abaixo. Bacana? Então, nós temos aqui todas as nossas medidas. Vamos fazer agora para a quantidade também. Vamos calcular a quantidade do valor anterior e também o year over year para a gente praticar. E a gente termina aqui nosso modelo e DAX e a gente vai para os visuais, que é o próximo pilar.
Vamos lá. Vou clicar aqui em nova medida para praticar mais uma vez. Sugiro que vocês tentem sem ver o vídeo. Se eu fosse você agora, eu ia pausar o vídeo e tentar fazer. Faça você primeiro a quantidade do ano anterior e o year over year quantidade, para você praticar. Combinado? Então pausa agora e tente fazer sozinho. Legal? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui e aí depois vamos ver se você fez de forma correta. Quantidade ano anterior. Vou botar igual. Ó, calculate. O que eu quero calcular agora? A minha quantidade. Quantidade. Que é quantidade. E a função é same period last year. E o primeiro argumento dela é sempre a de calendário data, tá? Então, por isso que nós temos que ter a de calendário data, principalmente também para poder utilizar as funções de inteligência de tempo que a gente chama. Então, eu tenho aqui quantidade no anterior, vou botar uma vírgulazinha aqui. Eu vou criar uma nova medida, então, de variação agora. Ó. Nova medida. Eu vou colocar aqui a year over year, quantidade. Igual. Eu vou botar aqui, ó, divide a minha quantidade, que está como abreviado, menos a quantidade do ano anterior, vírgula, dividido pela quantidade do ano anterior. Fecha parênteses e Enter. E vamos colocar em porcentagem aqui. E eu vou colocar aqui uma casa decimal. Está feito. Então, nós temos aqui as nossas medidas principais e vocês vão ver o poder que o Power BI tem de você criar poucas medidas e mostrar muitas informações poderosas no seu relatório. Então, a gente fez já o pilar 1, que é a extração, o pilar 2, que é transformação e estruturação, o pilar 3 agora, que é modelagem, e o pilar 4, que são os cálculos. Então, a gente fez 4 pilares do Power BI e o próximo pilar são os visuais. Tá? Então, a gente vai fazer os visuais aqui, nosso dashboard em si, na próxima aula. Até lá.